A grande força do futebol goiano nesse momento. Futebol, gente, é história, é história. Futebol é engajamento? É engajamento. Mas o futebol também é momento. O futebol também representa um recorte histórico, um recorte atual de como as coisas estão sendo, desenvolvidas, as coisas estão acontecendo. Por isso que a nossa produção separou o que cada time goiano fez nessa temporada de 2025. Põe na tela do canal do YouTube o Atlético, semifinalista do Campeonato Goiano, segunda fase da Copa do Brasil e está na Série B do Brasileiro. O Goiás, semifinal do Campeonato Goiano, vice-campeão da Copa Verde, não jogou Copa do Brasil. E o Vila Nova, campeão do Campeonato Goiano depois de 19 temporadas, quartas de final da Copa Verde, eliminado pelo Brasiliense, e ficou também na terceira fase da Copa do Brasil. Vila Nova ainda está na terceira fase da Copa do Brasil, pega a equipe do Cruzeiro. Eu queria ampliar um pouquinho aqui a discussão, para que a gente voltasse um pouco no passado e pegasse talvez os últimos 2, 3 anos, né? Que eu acho que ele faz uma composição interessante para a gente ter uma ideia. Qual goiano que neste momento é a grande força do nosso futebol? O Goiás? Vila Nova? Atlético? Quem é, meu amigo? Vai deixando o teu like e deixe também a sua opinião. Daqui a pouco eu registro aqui a sua mensagem pelo chat ao vivo do YouTube Rádio Band News Goiânia. Não aceito muro hoje aqui não, hein? Não tem muro. Eu quero a opinião do Matheus Carvalho, do Maestro Tim e também do craque Danilo Dias. Mas antes eu tenho que falar para você que o Acelera Obra da Center Pisos está bombando, gente. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. É Link Telecom na cabeça e no coração. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. E Vedacil, mantendo a sua máquina em movimento. 1h13 da tarde. Começa por você, Matheus Carvalho. Vem pra cá, Matheus, Super Matheus. Matheus, qual a grande força do futebol goiano nessas últimas temporadas? Quem está no topo hoje? Eu não tô analisando passado. Passado não tem discussão, gente, é o Goiás. O Goiás é a grande instituição do futebol goiano, a grande instituição do centro-norte do Brasil, por tudo que já fez, pelo peso da camisa, pelo tamanho da torcida, pelos anos em Série A, pelo vice da Sul-Americana. Todo mundo tá cansado disso. Eu falo isso aqui cotidianamente, semanalmente, praticamente, né? O Goiás é a grande instituição do futebol goiano, a grande instituição. Mas eu tô me referindo aqui a clube de futebol, a time de futebol. E o time de futebol, ele dá uma conotação um pouco mais momentânea, né? Analisando mais aí o momento. Quem tá à frente, Matheus? Atlético, Vila Nova ou Goiás? Fala comigo, Matheus Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde para os companheiros de trabalho, boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Thiago, eu não vou aceitar o povo ficar colocando apelido não, viu, Thiago? Você é meu irmão, gosto demais de você. Lontrinha, Matheus. Não vou aceitar esse negócio Lontrinha, o Piquizão lá do Mato Grosso me apelidou de Lontrinha, cara. Não vou aceitar não. Ofensivo, desrespeitoso. Abração pessoal lá do O Liberal, né? O Liberal. Paz, eu não vou aceitar esse tipo de treino, não. Vou ficar Nós estamos também convidados oficialmente, participamos há pouco aí de uma live deles. Vamos pro Repar, decisão do Campeonato Paraense, a convite do Grupo Liberal. É um sonho que eu tenho. A gente vai junto. Não só conhecer Belém, mas ir no Repar é um sonho que eu tenho de vida. Sem dúvida alguma, é um grande clássico. Thiago, o Vila Nova tá muito à frente. Muito à frente do Atlético, muito à frente da equipe do Goiás. Foi valorizado durante tanto tempo o Campeonato Goiano e agora a gente não pode menosprezar o Campeonato Goiano porque o Vila Nova ganhou, né? O Campeonato Goiano, ele continua sendo um grande campeonato, uma competição extremamente competitiva e o Vila Nova venceu com méritos, não venceu por apito, não venceu com gol de mão, não venceu com absolutamente nada, desfavorecendo o meio desportivo. Então o Vila Nova hoje ele está fazendo uma Série B interessante, uma Série B boa neste começo de campeonato, mas é o gigante do futebol goiano por ter conquistado o título do Goianão. 1h15, Matheus Carvalho não murou, hein? Foi direto ao assunto e respondeu para ele o Vila Nova. É a grande potência do futebol goiano nesse momento da temporada. Sem muro aqui pro Matheus Carvalho. O que pensam aqui o Maestro Tim e também o nosso Danilo Dias? Deixa eu já dar uma passada aqui na tela do canal do YouTube. O João Alcindo tá ligado com a gente, muito lúcido, Matheus Carvalho. Kleber, vou responder a sua pergunta. O time que chegar à Série A é o time que representa a maior força do nosso futebol. Eric Lima também tá ligado com a gente, um abraço. Jorge Bezerra também tá curtindo. Um abraço para o Lontrinha, que estava na live com 87 mil pessoas ao vivo. Pois é, rapaz, que audiência linda, né? O povo lá tá gostando da gente. Gustavo Moura, muito à frente pelo Campeonato Goiano, vocês estão de piada. Vocês não, Gustavo. Mentira dessa aí, a opinião é do Matheus Carvalho, meu filho. Eu não falei nada.
Aliás, eu não dou opinião nesse programa aqui, vocês me conhecem muito bem, quem acompanha a minha carreira em 15 anos, 8 como apresentador, né, e 7 como apresentador do principal debate desde o Rádio Brasileiro, que é o debate das séries do esporte, eu nunca dei uma opinião. Às vezes eu dou uma direção. Alguém segue, né? Quem segue é feliz. Quem não segue normalmente se lasca, pela voz da experiência. Mas eu não dou opinião aqui ao vivo. Jura Gomes, também tá ligado com a gente, um abraço. O Zé Henrique também tá mandando aqui fotos do Lobo, torcedor do Paysandu. Elias Almeida também tá ligado. Lontrinha, vem pra cá pro Repá, participar do Mosaico do Papão. Ô Elias, obrigado, rapaz. Valeu demais, obrigado pela audiência. 1h16 agora. Danilo Dias, o Tim vai por último nessa, porque hoje eu vou obrigar o Tim a deixar o muro. Porque o Tim é murista, cara. O Tim gosta de um muro que, Deus do céu, comentarista famoso, o povo vai na rua lá, vê, tira foto, povo do Goiás, do Vila, ele fica no muro pra agradar todo mundo. Danilo Dias, fala pra mim, quem é a grande força do futebol goiano nesse momento? Ah, mas é história. Não tô falando de história aqui. História é o Goiás. Eu não sou doido, não sou besta, não babo. Já babei, mas não babo mais. Pelo menos não do jeito que eu babava no passado. Então, assim, eu tô analisando é o momento, os últimos 3 anos, tô analisando o Campeonato Goiano, tô analisando a Copa Verde, tô analisando quem está na Copa do Brasil e quem não está. Enfim, quem é a grande força do futebol goiano nesse momento da temporada 2025? Goiás, Vila Nova ou Atlético? Fala comigo, craque. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima sexta-feira pra você, para o nosso ídolo e maestro Carlos Eduardo Tim, também pro Matheus Carvalho. E boa tarde especial para todos que nos acompanham nesse canhão de audiência que é a Rádio Band News, seja também no nosso canal do YouTube ou na frequência 90.7. Thiago, se o recorte for mais curto desse ano de 2025, para mim a resposta da primeira força é o Vila Nova, pelo que vem fazendo e até o mês 4, onde estamos neste momento. Mas um torcedor falou uma coisa aí que me chamou a atenção, foi interessante. O time que subir para a Série A vai ser sim a maior força, mas nós estamos aí trabalhando com a previsão futurística. Então vamos trabalhar com os 4 meses que foram esse ano de 2025. Para mim o Vila Nova chegou e conquistou o título do Campeonato Goiano que já lhe faltava 19 anos, trouxe um treinador novo, trouxe uma defesa totalmente nova, remodelada, para um sistema que o ano passado foi sofrido para o torcedor ver o time ser a terceira pior defesa da competição. Então eu vejo que o Vila Nova ainda conseguiu avançar na fase seguinte, vai enfrentar um dos grandes tubarões com possibilidade de vencer pelo momento que se passa o seu adversário. Então o Vila tem uma estrutura por trás, tem a torcida fanática, tem um staff que paga dívidas de outros presidentes, tem um staff que é sério, que está fazendo um trabalho de um plantio muito bacana e que com certeza esse plantio vai ser lá no futuro uma colheita muito bacana de ver. Então, para esse recorte de 4 meses de 2025, eu vejo que hoje o Vila Nova é sim a primeira força, tanto é que na tabela pontual da Série B é o melhor time até o momento, mesmo tendo os mesmos números pontuais do que o Goiás, é o time que venceu os 2 jogos dentro de casa como mandante, no caso o Goiás não conseguiu fazer, o Atlético também ainda não conseguiu fazer o fator casa a seu favor nesse recorte até a data de hoje. Então, se o período for de janeiro a abril, para mim o Vila Nova é sim a maior força hoje do futebol goiano e com os números todos que eu trouxe, por isso que é meu argumento. 1h19 da tarde agora, meus amigos do Brasil, estou sendo aqui pego de surpresa. Eu não esperava essa facilidade aqui para que o Vila Nova vencesse, hein? Qual a grande força do futebol goiano no momento? Goiás, Vila Nova ou Atlético? Eu já tenho 2 votos para o Vila. Cadê o povo do Goiás aqui no chat ao vivo do canal do YouTube? Cadê o povo do Vila comemorando? O povo do Atlético que não foi citado até agora? Deixa o teu like. Eu não aceitava, torcedor do Goiás. O Matheus votou assim seco no Vila. Danilo Dias seco no Vila Nova. Nem pensou. Eu deixaria o like e responderia aqui no chat ao vivo. Jorge Sus, tá ligado com a gente lá da Belcar Caminhões? A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Grande, meu querido amigo Jorge Sus. Falou assim, Thiago, não esperava outra resposta do Matheus. Eu também não. Mas assim, ele trouxe argumentos interessantes, né? Não, eu falei só a metade dos meus argumentos. Ah, tinha mais? Quer mais? Não precisa não. Não quer ou não quer? Mais? Não, daqui a pouco, depois do Tim você traz. Então, beleza. Daqui a pouco você traz. Eu tô achando que o Tim Jorge, vai... não me passa raiva hoje não, bicho. O Jorge é companheiro. Não é? Neto Lobo, Thiago, deixa ele, é o maior comentarista do Centro-Oeste. Grande Netinho. Já ficou fã nosso aqui. Eu sou seu fã também, viu, Neto Lobo? Vou te dar um abraço aí com o Maniçoba, quando a gente for a Belém do Pará. Márcio Magalhães, 2-0 para o Vila Nova. Tem ingresso do Vila. Vai deixando o like no canal do YouTube. Daqui a pouco sorteio. Renê Galvão, também tá ligado. Um abraço pro Helder Lopes, também tá ligado. Vila Nova, grande potência do futebol goiano no momento. Parte estrutural e principalmente em campo. Cosme da Silva e Silva, um abraço pra você.
Alô, Roberto Azevedo, respeita o pai, Mucura, a maior do Centro-Oeste também. E olha que a gente é do Norte, tirando onda aqui, torcedor do Paysandu. É isso aí, meninos, 1h21. Já declarou seu imposto de renda 2025? O prazo está acabando. Evite multas com a Receita Federal. A Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação agora. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. E Fricó. Até na hora das compras ela é diferente. Visite o Instagram @Fricó Alimentos e confira a programação de degustações. Fricó, receita de deliciosos momentos. 1h21. Tim, Matheus Carvalho votou seco no Vila, nem pensou. Danilo Dias seco no Vila Nova também não pensou. Pra você, maestro, qual a grande força do futebol goiano? Qual a primeira força do nosso futebol? Esse negócio é desagradável, né? Primeira força, isso daí deixa o povo doido, maluco. O Vila Nova é o campeão goiano, o Vila Nova está na terceira fase da Copa do Brasil e o Vila Nova começa bem a Série B. O Atlético até então era o tricampeão estadual, é um time que, por exemplo, chegou à Série A, eu acho que isso tem que pesar, por isso que eu trouxe aqui o recorte de 3 anos, e o Goiás também, mesmo em crise, chegou na Série A. O Vila, vivendo o seu melhor momento, não chegou. Então, assim, dá uma equilibrada. Pra você, maestro, pegando aí um recorte atual, momentâneo do nosso futebol, qual o grande time aqui do estado? Vila Nova, Goiás ou Atlético? Fala comigo, meu ídolo. Boa tarde, maestro. Boa tarde, Tiagão. Gostei do apelido, hein? Lontrinha ficou legal. Lontrinha, né? Bacana. Lontrinha é a mãe de quem falou esse negócio. Calma. A mãe não, o pai, né? Cuidado. É o pai de quem falou esse negócio. Um forte abraço pra você, Gostei, Thiagão. Lontrinha. Um abraço charmoso. pros meus amigos Matheus Carvalho, Danilo Dias, Dedê, pra Eduarda, pro Pedro, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, a sua pergunta pro Matheus e pro Danilo, você colocou a situação de nos últimos 3 anos. Né, um recorte nos últimos 3 anos. Aí pra mim é o Atlético. Para mim, o Atlético, nesses últimos 3 anos, fez mais coisas do que o próprio Vila Nova. A temporada 25 do Vila Nova tem sido muito boa. Até agora, campeão goiano, está na Copa do Brasil já na terceira fase, um time que está crescendo muito, que inaugurou o seu CT, um centro de treinamento muito bacana. Mas se a gente pegar esse recorte, como diz meu amigo Danilo Dias, dos últimos 3 anos, o Atlético esteve na Série A, o Atlético subiu em 2023, coisa que o Vila não conseguiu fazer, inclusive subiu porque o Vila tropeçou. O Atlético conseguiu o tricampeonato goiano, esse ano brigava pelo Tetra, acabou perdendo pro Vila Nova. A final do campeonato goiano ano passado foi entre Vila Nova e Atlético. O Atlético atropelou, conquistando o tricampeonato. O centro de treinamento que o Vila conquistou agora, o Atlético já tem um há muito tempo e fantástico. O estádio que tem o Atlético hoje é um estádio melhor do que o do Vila Nova. O Goiás, sem dúvida nenhuma, vive um momento muito ruim. O momento do Goiás na história deve ser o pior desses mais de 80 anos que tem o Goiás aí. Então o Goiás realmente está numa situação mais difícil. A briga entre Vila e Atlético hoje, ela é boa, ela é muito grande. Mas se fazer um recorte dos últimos 3 anos, para mim o Atlético ainda está à frente. O Vila está numa temporada de 25 melhor do que o Atlético, mas essa temporada ainda vai até o final do ano. Tem muita coisa para acontecer até lá. Então, respondendo para você, nos últimos 3 anos, para mim o Atlético ainda é o time que mais cresceu aqui no futebol goiano. 1h24 da tarde agora, Maestro Tim destrói aqui a opinião do Danilo Dias, confronta, enfrenta a opinião do Matheus Carvalho, gera polêmica de forma desnecessária aqui no debate das cenas. Pra que isso, gente? Não. O Matheus votou no Vila, o Danilo também. Aí vem um time com um show de argumentos e fala contra. 3 anos. Tinha acabou com você, Danilo. Mas foi a proposta que eu aí. Foi 3 anos? Foi 3, não. Vocês não ouviram isso aqui, não? Não ouvi. Não, pra mim não. a pergunta não foi. Pro Tim. Só você ouviu, né, Tim? Porque só eu tava prestando atenção. Eu falei isso aqui na abertura do programa. Fique ligado em você. Já muda agora. Já muda também. Tanto que o meu argumento foi, se for de janeiro, abril. Falei isso aqui umas 3 vezes. Arregaram. O Danilo falou de janeiro, abril. Falei de janeiro, abril. Mas eu, desde o início do programa, eu tava prestando atenção. E eu ouvi o Thiago falar. O Thiago entra em contradição do que ele pergunta. Eu não falei isso, Tim. Eu falei assim, gente, inclusive pegando 3 anos, 4 anos, 5 anos, foi o que eu falei aqui na abertura. Se pegar só 25, se pegar só 25, aí muda. Mas se pegar os últimos 3 anos... É o Atlético, sem agora sim, dúvidas, em relação a isso que vocês estão... acesso, campeão goiano, tudo, é o Atlético. Em relação a isso que vocês estão falando, pra mim já é muito representativo pra equipe do Vila Nova. Porque há 10 anos atrás, a gente faria aqui esse tipo de enquete e o Vila nem apareceria
Nem cotada que o Vila Nova estaria. A TV colocava Aparecidense. Não, há 10 anos atrás, pra mim, o Vila vivia mais ou menos o que o Goiás tá vivendo. Não, o Vila ainda viveu um sem momento Série A, pior. né? Porque o muda a Vila enquete não da chegou like, na Série então, A. E o Vila... Já muda a enquete da like, então. Não, a enquete é isso mesmo. É que, neste momento, quem é a principal força? Vocês entram em contradição demais. Não, mas esse Thiago momento tá bagunçando sua cabeça é um aí, momento aí de 2, 3 anos. Mas há 10 anos atrás, como você falou, eu comentava, o momento do Vila, ele era parecido com o do Goiás. Pra mim, até pior do que o Goiás. Por quê? Porque o Vila caiu pra uma Série C, né? O Vila caiu 2 vezes pra Série C, em 19, não uma, né? Só em 19. Aí não chegou na Série A, coisa que o Goiás conseguiu chegar. Então, se fosse um recorte de 10, lá para 10 anos atrás, ainda ficaria pior pro Vila Nova. Agora, o ano de 25 começou, nós estamos aí terminando o mês de abril, tá muito bom pro Vila Nova. Tomara, né, pro torcedor colorado que continue assim até o final, que o Vila quebre esses tabus, já quebrou um do Campeonato Goiano, tem esse do Campeonato Vila tá em franca evolução, né, Tio? Tá, melhorou a evolução muito, do Vila é muito notória. É um time que a diretoria faz um trabalho fantástico, mas, repito, nos últimos 3 anos eu ainda vejo o Atlético à frente.